Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Conexão LFC, o segundo episódio e com um convidado muito especial, CEO da BLD Brasil, o meu amigo Irineu Guimarães. Seja bem-vindo, Irineu. Obrigado, Cleito. Obrigado pela oportunidade. Finalmente a gente conseguiu aí casar as agendas e é um grande prazer estar aqui contigo, tá? Maravilha, maravilha, maravilha. Como o Irineu disse aí, né, vai ser uma grande oportunidade para mim também, viu, Irineu? Conhecer mais da sua história. Eu me mudei para Fortaleza em 2014 e ali mesmo eu já ouvia falar de você, já te conhecia de vista, né? E nesse tempo a gente está pertinho aqui um do outro, mas nesse tempo a gente quase não teve muito contato, né? Às vezes em reunião, às vezes no bate-papo, no online ali, às vezes alguma coisa da Adit. E eu sempre vi a sua movimentação, vi algumas coisas aqui que você fez nesse tempo que me inspiraram, que você nem sabe disso, mas eu quero compartilhar aqui. Quero te honrar nesse aspecto também. Eu vi você lançando um empreendimento muito desafiador na época. Eu ouvi várias histórias daquele empreendimento. Você já deve ter escutado Verdade. muito também. Então, seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Vai ser uma oportunidade de eu te conhecer melhor também, um pouco mais da sua vida, dos seus negócios, dos seus empreendimentos. Empreendimentos muito inovadores, muito diferentes, né? Tem muitos empreendimentos diferentes. É um cara que eu me espelho em relação a empreendimentos profissionais, empreendimentos com seriedade, com diferencial de qualidade de vida, né? Porque a gente vem de uma escola de loteamentos irregulares, de loteamentos clandestinos, de abre rua, rasga e sai vendendo. Verdade. Né? Então, quando a gente vê as pessoas se movimentando no outro sentido, desse tipo de pessoa que eu quero estar perto para eu crescer também e para trazer para a galera que segue a gente do Conexão LFC, nas minhas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no YouTube, grupo de Telegram, nós temos mentorias, temos cursos gratuitos, a gente tem de tudo, porque a gente entendeu que a gente precisava potencializar essa mensagem que a gente tem guardado no coração para as pessoas, né, tanto do mercado imobiliário como das transformações que a gente vem vivendo no dia a dia, na vida pessoal também, que eu tenho experienciado isso, né, aprendido muito, melhorado a minha maturidade espiritual, melhorado o meu casamento, melhorado a minha relação com os meus filhos. Então isso tudo linkado com os loteamentos, né, os projetos imobiliários com propósito, eu acho que faz muito sentido e pode ajudar muitas pessoas, tá? Então esse meu movimento é nesse objetivo de pegar o que a gente já faz na vida real bem feito e trazer, potencializar, alcançar mais pessoas no digital, como a gente estava falando aqui antes desse bate-papo, né? Antes desse podcast se iniciar. Então vamos lá, o segundo episódio hoje, tá? A gente está muito feliz de ter começado esse projeto. Algumas pessoas se conectam através de lives, outras gostam de e-books, outras gostam de estar no loteamento com a gente, mentorias. E muitas pessoas gostam do podcast, que vão escutando ali dentro do carro, vão batendo um papo. Olha, dois caras do mercado, dois caras que já fizeram de verdade, né? Já fizeram na vida real e estão trazendo para o digital. Então a gente tem essa história do offline. Eu sempre falo que o meu negócio, o meu grande negócio é offline. E o digital é um propósito que Deus colocou na minha vida de poder abençoar outras pessoas com esse conhecimento, com essa experiência que a gente já tem, né? Ensinando para quem sabe menos que a gente, falando de parte técnica, e aprendendo com quem sabe mais. E a gente precisa trazer pessoas boas para o nosso podcast. Queria que você se apresentasse, tá? Falasse um pouco da BLD Brasil, da história, como você começou e como começou a BLD. E aí fica à vontade, um bate-papo bem descontraído. Bom, O microfone é seu. Primeiro eu vou mais uma vez aqui reforçar e fazer um meia-culpa, porque muitas vezes você me convidou para a gente fazer um almoço, alguma coisa, e sempre eu tô com a agenda muito comprometida. Mas eu vou falar primeiro de Deus. Você já mencionou Deus duas vezes, e a minha esposa tem uma espiritualidade muito forte. Ela diz que Deus une seus filhos amados. Amém. Então, de alguma forma, a gente vai estar lá perto. E a gente está vivendo um mundo aí bastante conturbado, né? E o que é que a gente faz enquanto loteador, né? O que a gente está buscando realmente é proporcionar a melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Através de projetos que valorizam mais o contato com a natureza, mais o bem-estar, a qualidade de tempo que ele tem com a família, né? E a gente promove verdadeiras, todos nós, né, loteadores, verdadeiras acupunturas urbanas, né, nas cidades, né? As cidades, elas sofreram... Hoje, mais de 80% da população mundial vive nas cidades, né? Por que as pessoas estão nas cidades? Elas querem estar, de alguma forma, conectadas e ter acesso aos serviços, né? De educação, de saúde, né? Você quer ter um hospital, você quer ter um ensino, você quer ter uma vida social, e as cidades é que propiciam isso, né? Então, isso é uma responsabilidade muito grande, né? Isso envolve uma atuação multidisciplinar. Falar um pouco da BLD, né?
eu acho que é um presente, você nem sabe, mas a BLD tá fazendo 21 anos, dia 20 de maio agora, Olha sábado. aí, parabéns, Né? parabéns. Então, assim, quando a gente olha e também deixar aí para quem é mais jovem, que quer empreender, assim, a gente teve que se adaptar desses 20 anos, né? No início, eu entrei no mercado imobiliário a convite do Ivan Martins, que era um empreendedor aqui, que infelizmente não está mais entre nós, que também me inspirou muito. Eu vi alguns colegas meus, eu trabalhava na Xerox, na área de vendas, fui representante, fui gerente de contas, atendia bancos, fui morar em São Paulo, vi todo esse movimento, de alguma forma, todo mundo tem alguma parte do seu patrimônio em imóveis, as grandes fortunas, as grandes famílias, os grandes industriais, os grandes empresários, todo mundo, de uma certa forma, tem uma parte do seu patrimônio lastreado em imóvel, e isso sempre me encantou, e eu vi ele levando alguns colegas meus lá da Xerox para a LM, construtora LM, e foi no momento que ele estava fazendo um complexo de uso múltiplo, que era bem disruptivo, que é o Pátio Dom Luiz, que lá tem as torres residenciais, comerciais e o shopping integrando tudo. E aí eu estava fazendo um curso que também é muito importante. Eu digo que todo profissional tem que dedicar algum tempo para o seu aperfeiçoamento, para a sua formação, quer seja um curso acadêmico, ou um podcast, ou um treinamento, ou uma imersão, uma mentoria. Uhum. Eu acho que essa troca é muito rica, né? Sempre. Ninguém sabe tudo. Eu sou adepto que a gente está sempre aprendendo e aquela coisa de melhorar sempre um pouquinho, né? Sim, sim. Tem um colega nosso em comum, um amigo, que diz que é melhorar 1% todo dia. É um Você sabe todo dia. Eu conheço esse cara. que é legal. Mandar um abraço pro Zé aí. E aí, a BLD, o nome vem de Beach Land Development. Quando eu fui prestar essa consultoria lá para a LM na área comercial, que era a parte que eu tinha mais aflorado naquele momento, mas aí depois, já digo logo, eu tive que desenvolver outras habilidades, né? Para se tornar empresário, empreendedor, você tem que desenvolver várias outras habilidades. Gestão de pessoas, a parte financeira, contabilidade, a parte de jurídica, né? Muito forte. Hoje por exemplo, eu tenho um projeto que sofreu muitos ataques de cunho político e eu tive que eu tive que me aperfeiçoar ainda mais. Posso falar isso depois, a parte jurídica. Mas o nome vem de Beachland Development. Quando eu saí da LM, eu vi que não era bem aquilo, que o mercado imobiliário ele é muito voltado para as imobiliárias também, a parte de venda, né? Naquela época não tinha house, ele meio que queria estruturar uma house, mas Você tá falando de que ano aí? era no ano de 2002, 2002. 2001, 2002. E o que que tinha a ver, te interrompendo um pouquinho, o que que tinha a ver o seu trabalho na Xerox com essa consultoria dentro da LM? Foi algo assim que você falou, cara, eu preciso continuar trabalhando aqui, estudando outras coisas e vou me aprofundar em outras coisas e manter isso em paralelo para depois fazer a transição? Ou foi assim, ou tinha alguma ligação do que você fazia na Xerox com... Tinha uma ligação, né? Porque a Xerox tinha um curso que chamava BFS, que era Buyer Focus in Selling, ou seja, a venda focada no comprador. Ok. E o Ivan tinha essa visão, ou seja, você não está vendendo metro quadrado, nem preço por metro quadrado, nem só localização. Ele já tinha a preocupação de vender experiência naquele tempo. Tinha 2 apartamentos decorados dentro do shopping, ele mexia com todos os sentidos, tinha uma música quando entrava na loja, tinha o som, e a gente aplicava essas técnicas do marketing, vamos dizer assim, né, para encantar o cliente, para tentar fazer com que o cliente ele tivesse ali 100% seguro que aquele produto imobiliário ele tem uma proposta, tem um diferencial e tem um DNA próprio. Ok. Né? Basicamente era o trabalho comercial. E aí depois eu fui forçado a montar uma imobiliária, porque eu achei o seguinte, para desenvolver algum negócio imobiliário, eu vou ter que estar com as melhores oportunidades. E quem tem as melhores oportunidades são os corretores de imóveis. Sim. Via de regra, os melhores negócios chegam primeiro para os corretores, né? E essa aqui é uma brincadeira, né? Mas corretor de imóvel é igual a geladeira. Todo mundo tem um na família. Né? Então, se você for procurar, você vai ter um primo, alguém que é corretor de imóvel. E os bons corretores, eles são os melhores geradores de negócio. Os melhores negócios que eu fiz, todos tinham um corretor intermediando o negócio. Porque facilmente ele identifica uma oportunidade, traz para você, você analisa, fica mais fácil, né, do que você sair prospectando. E até porque tem uma máxima que diz que mulher bonita não se oferece. Né? Então o dono do terreno tem um terreno muito bom, ele não quer sair oferecendo, e o empreendedor que tem capacidade também não quer sair se oferecendo. Então tem que ter alguém para
para aproximar, alinhar esses interesses, né? Então, me refiro aos corretores que fazem estruturação de negócio, de terrenos, né? E isso é muito importante para o lado empreendedor e para o lado também terrenista. E aí, eu montei essa imobiliária, foi uma experiência. Eu tentei trazer pessoas que não tinham visto o mercado imobiliário, trouxe gente da Xerox, trouxe gente de outros mercados, a gente auxiliava, a gente dava o curso, né, do corretor, que era feito em 2 ou 3 entidades, ele escolhia, fazia, a gente tentava adaptar, mas o pessoal acabava que tinha aquela necessidade de estar no varejo, né? A gente queria montar uma imobiliária para estruturar negócio, e o pessoal queria estar fazendo a venda porque a conta chegava todo mês e a gente criou um departamento de imóveis usados e aquilo ficou muito mais enraizado e não era aquilo que a gente queria. A gente queria fazer desenvolvimento imobiliário, que é o que eu via que o Ivan fazia. O que é o desenvolvimento imobiliário? É identificar o terreno, né? Ver se tem algum impedimento do ponto de vista jurídico do terreno, se precisa fazer retificações, regularizações, ou seja, toda a análise jurídica do terreno, análise técnica da vocação do terreno, desenvolver os estudos de massa com os arquitetos, né? Esse produto que é bem urbano, ele vai ser o quê? Vai ser comercial, vai ser residencial, vertical, vai ser hotelaria, né? Então eu já tinha muito firme que a gente queria fazer isso. Depois a gente trabalhar todas as aprovações, obtenções de licenças, alvarás, desenvolvimento imobiliário é isso. Uhum. Trabalhar toda a parte de definição de produto, aí vem a parte que é a minha formação, que é marketing. Então fazer, eu brinco que é do terreno ao folder, né? E aí depois tem uma parte ainda do desenvolvimento imobiliário que é fazer a gestão do cliente, gestão de carteira. E eu tinha muito em mente fazer isso. E aí eu me deparei com um americano que estava prospectando terrenos e dizendo que o Ceará ia se tornar um destino de segunda residência mundial. Isso aí foi que ano? Foi no ano de 2003. 2003. Né? Foi bem rápido, Foi então. bem rápido. Um E ano aí de... eu tinha um recurso ainda guardado. E disse, eu vou embarcar nisso. E a gente começou a comprar terrenos, áreas de praia, e desenvolver projetos para não vender os terrenos, mas vender os projetos. Então já vendia um plano de negócio. Sim. Já tinha um terreno, tinha um projeto com uma licença prévia para vender para estrangeiros que queriam empreender. A gente vendeu alguns, decidimos empreender outros. Nós realizamos projetos na Tabuba, na Taíba, na Praia das Fontes, no Porto das Dunas, fizemos um loteamento. O primeiro, que foi um loteamento que a gente se deparou com essa realidade, era um loteamento que estava aprovado, registrado e não estava implantado lá no Fortim. E aí eu já estava mais calejado um pouco do mercado imobiliário, e a gente sabe que o mercado imobiliário ele também é um pouco especulativo. Assim, toda notícia, se vem um shopping para uma determinada região, vai valorizar o entorno. Se tem uma estrada passando, valoriza. E lá no Fortim tinha um anúncio de um resort que também acabou não se consolidando no plano original, que era o projeto lá, Praia Canoé, né? Que tinha uma formatação diferente, que eram os espanhóis que cuidavam e etc. Mas acabou que hoje ele está acontecendo com empreendedores locais, né? Uhum. Você tem vários empreendedores lá, diagonal, mas o conceito era aquele, era o conceito de você desenvolver um master plan, definir que algumas glebas iam ter alguns produtos imobiliários de segunda residência, de hotelaria, a parte da centralidade, isso é que me fascinava. Uhum. E eu consegui viabilizar esse loteamento com esse americano fazendo eventos nos Estados Unidos. A gente foi para os Estados Unidos e falava um pouco do que era o Brasil. As pessoas, eu conheço o Brasil. Lá vocês falam espanhol. Né? Não, a gente fala português. Eu conheço o Brasil, é Rio, São Paulo. Não, nós estamos em Fortaleza. Então tinha todo um esforço para explicar, e a gente tinha uma parte de um seminário que até a Adit fez, que era o Why Brasil, Why Now, naquele momento. O Brasil estava emergindo, né? Isso foi capa da revista The Economist. Então a gente surfou esse momento com esse projeto que estava lá e a gente fez um seminário para dizer, explicar o que era o Brasil, os aspectos legais de investir no Brasil, e no final a gente mostrava esse loteamento. Sim. Né? E era a gente vendia lote a $10 mil. $10 mil hoje ainda não é tanto dinheiro, né? Para um imóvel, um lote bem de raiz, regularizado, ainda mais na beira da praia. Né? $10 mil hoje, R$50 mil. E o dólar era 2,60. Mas foi uma experiência bacana, porque a gente tinha um land bank de 400 lotes. Na primeira viagem, nós vendemos 240. Então, ou seja, a gente veio com $2,5 milhões de venda. Né? Então, a gente levava um advogado, que hoje é meu sócio, que é o Rui,
que falava dos aspectos legais de investir no Brasil. Tem muita coisa diferente, eu não sei se todo mundo sabe, mas, por exemplo, muito americano investe no México, e no México você tem direito de uso durante 100 anos. Você não tem o deed, né? A matrícula não é sua para sempre, você não pode dar em garantia, etc. Então, foi muito bom, foi uma experiência muito bacana, e eu fiquei até um pouco receoso, até definir aqui, porque na época a gente fazia loteamento, abria as ruas, né? Esse loteamento foi feito assim, só lembrando, um loteamento que estava aprovado, registrado e não tinha sido implantado. Uhum. Então a gente foi tentar implantar e já tinha uma parte do terreno que tinha tido um avanço de mar, que tinha perdido algumas quadras. Então assim, Deus vai preparando a gente, né? A gente vai entendendo um pouco das dificuldades também jurídicas. Era um momento que a própria companhia de energia elétrica ela não queria colocar a parte de fiação, porque tinha muito furto de Uhum. transformador, de fio. Então a gente deixava só os postes, e à medida que as pessoas iam se instalando. E eu tinha medo, porque a gente sabia que isso não era a qualidade que a gente queria oferecer. Mas Deus foi tão bom que depois esse lugar foi descoberto pelos franceses. Muitos americanos que compraram os nossos lotes de US$ 10.000 começaram a vender por 30, US$ 40.000 depois. Caraca, E cara. os franceses estão transformando aquela região. Isso foi no ano de 2005, mais ou menos. E aí a veia do loteamento bateu na gente, né? Aí o mosquitinho picou. Aí eu disse, não, agora a gente vai buscar fazer loteamento da forma que a gente quer, né? E aí a gente já viajava muito que eu sempre gostei de fazer duas coisas, né? Viajar, fazer negócio. O meu melhor turismo é o turismo de negócio. Eu não gosto de viajar para estar olhando museu, eu gosto de estar vendo projetos, fazer benchmark, ver o que é que está dando certo, o que é que pode ser tropicalizado para o Brasil. É isso que eu gosto de fazer. E estar junto com outras pessoas que você acaba aprendendo com elas também, gerando networking, etc. E foi com essa picada aí desse primeiro loteamento que a gente não. Um dia a gente vai fazer um loteamento e comecei a idealizar isso. Não sei o que é que me movia a Uhum. ter isso. E aí, em 2008, a gente tinha algumas incorporações, teve aquela crise do Lehman Brothers, Estados Unidos, afetou todo o sistema financeiro dos Estados Unidos, né, com a bolha, Uhum. e afetou também os bancos na Europa, e o nosso mercado era 100% estrangeiro, ou seja, a gente acreditava que finalmente o Ceará ia ser um destino para os portugueses, né, para os espanhóis. A gente chegou a estruturar alguns negócios aqui grandes, fizemos um negócio num terreno do Luciano Cavalcante, trazendo um grupo espanhol com 11 quilômetros de praia, que até hoje está lá, que é a Aldeias da Lagoinha. Sim, Até conheço. achei que eu ia ser um executivo daquele projeto naquele momento, mas Deus está sempre surpreendendo a gente, colocando desafios e coisas ainda melhores. Terminei minhas incorporações em 2008, e aí eu vi todo o movimento que as incorporadoras estavam fazendo para expandir no Brasil. Cirela, Gafisa, Tecnisa, buscando parceiros locais. Eu disse, isso vai acontecer com os loteadores. Eu fui para São Paulo em 2010, fui bater na porta da Cipasa, da Escopel e da Dama, se propondo a ser o parceiro local. Eu já tinha mapeado várias áreas aqui no Ceará, já conhecia os melhores, os vetores da cidade, os melhores endereços, já ficava idealizando o produto, mas não tinha capital e não tinha track record, ou seja, não tinha um histórico de que tinha feito. As pessoas até gostavam de mim, da conversa, mas, pô, será que esse cara vai entregar? Então, peraí, traz alguém aí para fazer que... E aí eu dizia pro pessoal lá que a gente se propunha a ser o parceiro local, a gente assinou ainda dois memorandos, né? E aí com a Cipasa, em 2011, numa missão da ADIT, em Portugal, eu tive muito próximo dos diretores da Cipasa, e aí vai outra dica, né? Quando você está numa missão, você toma café com o cara, você almoça com o cara, você está no ônibus com o cara. E aí você vai gerando uma conexão, né? E aí foi assim que eles me perguntaram: e aí, o que você está fazendo lá no Ceará? Eu disse, cara, eu tô com isso aqui, estava terminando algumas incorporações, no momento eu estava investindo numa empresa de energia. Sempre na pessoa física eu achei que a energia era um bom investimento. Até hoje ainda é, só que agora virou um business de Virou big players, um né? Ou grande seja, negócio, é. são grandes volumes e etc. Mas Deus estava preparando ali também, porque teve um alinhamento dos astros que eu vou te dizer já já. Então a Tá. gente investia em energia e estava prospectando segunda residência ainda, não era o negócio da Cipasa, mas eu tinha alguns negócios. Eu disse, ó, se vocês me derem a oportunidade, eu te prometo que em 6 meses a gente tem um land bank para fazer projetos.
E aí a gente assinou um memorando e em 6 meses a gente contratou 4 áreas aqui no Ceará. Então a gente tinha o desafio de fazer as aprovações para a Cipasa, de fazer todo o desenvolvimento de produto junto com eles e uma opção para investir 30%. Então, esse foi a grande conquista nossa na área de loteamento, de estar com um dos top 5 aí do Brasil, que era bem capitalizado, que tinha um fundo que tinha acabado de entrar na Cipasa, que era o Prosperitas, era o maior fundo de private equity do país, depois tornou HSI. E aí, em 2012, a gente assinou essa parceria, contratamos os terrenos e fomos trabalhar a aprovação. A aprovação em loteamento, você sabe que depende de cidade para cidade. Naquele momento, alguns municípios nem o órgão ambiental tinha, você tinha que aprovar no órgão estadual, que é a SEMAS. Mas a gente conseguiu avançar bem, conseguiu ajustar os produtos. Mas, infelizmente, a ideia do plano de negócio lá do fundo com a Cipasa, eles foram desacelerando em 2016, pararam de lançar em 2017, e aí veio o alinhamento dos astros. Eles disseram que não iam mais lançar, e aí eu botei a mão na cabeça e disse, meu Deus, eu tô aqui há 3, 4 anos aqui dando energia nesses projetos, mas aí apareceu um grupo francês que comprou a minha empresa de energia. A gente tinha uma empresa de energia de geração distribuída. Certo. Aí a gente se capitalizou. Aí eu tinha um sócio que ele comprou a empresa de projetos dele, se capitalizou mais. Eu disse, opa, agora chegou a janela. Fui lá para São Paulo e disse assim, ó, cara, minha vida está nesses projetos aqui. Então eu quero comprar os projetos. E eu consegui comprar os projetos pelo custo incorrido. Que eles tinham gasto nos projetos. Sim. Ou seja, não foi feito nenhum valuation, né? Sim, sim. Com perspectiva de ganho, trazido a valor presente. Então, comprei pelo que eles tinham gasto. Graças a Deus a gente tinha esse capital e já tinha adquirido bastante conhecimento com eles mesmo, visitando os departamentos deles, né? Da parte de engenharia, de ambiental, de aprovação. Eu disse, rapaz, a gente vai montar uma loteadora. Agora, de verdade. E a gente sabia, e aí fazendo um SWOT, né? Forças, fraquezas, oportunidades, a gente sabia que a gente não tinha engenharia, a gente tinha tudo. A gente sabia originar o negócio, sabia aprovar, sabia conceituar o produto, tinha já conhecimento dos softwares de ERP, CRM para fazer relacionamento, mas não tinha engenharia. E aí, naquele ano de 2011, quando eu fui para São Paulo, eu conheci o superintendente da Dama, que é o Paranhos. Quero até mandar um abraço para ele, que hoje eu vou contar aqui que eu faço uma espécie de uma mentoria com ele hoje. Sim, sim. Porque a empresa está num crescimento e ele foi diretor estatutário do Alphaville, foi superintendente da Dama, e depois a gente se cruzou num projeto que a gente tem lá em Belém, o único que a gente tinha até então fora do Ceará, que é onde tem os pés dos mognos africanos, Sim, sim, que eu sei que você está investindo aí também a gente nisso. estava falando disso. E mando um abraço para o meu amigo Marquinhos, né, que estava lá no início da jornada também, em 2002. 2002, o Marquinhos estava com a gente. E aí eu conheci, bati com ele pela Dama, num projeto que a gente tinha, um cara muito educado, muito rico de conhecimento, e eu fiquei com esse cara na cabeça e soube que ele tinha montado uma empresa em São Paulo, tinha saído da Dama e montou a Urbipar. A Urbipar fazia projetos e soluções para loteamento. Está em São Paulo. Quando a gente foi montar a loteadora, eu liguei para ele, teve 2 pessoas que eu preciso registrar aqui, que foi o Paranhos. Eu disse, Paranhos, eu tenho uma missão para você. Não é um convite, nem é um pedido. Eu vou montar uma loteadora e preciso que você me ajude a estruturar a engenharia. Estruturar a engenharia não é me fornecer os projetos, é me ajudar a recrutar as pessoas certas, a montar minha sala técnica, meu engenheiro, quem faz a compatibilização de projeto, quem faz orçamento. E aí ele fez isso, além de fornecer os projetos todos que a gente faz com eles, terraplanagem, drenagem, pavimentação, água e esgoto, só não faz elétrica. Uhum. Ele me ajudou a montar e a gente abraçou. O primeiro projeto que a gente lançou foi o Azur. O Azur, né? no Eusébio. Que ele era um projeto que tinha já o urbanismo que a gente tinha desenvolvido com a Cipasa, mas não estava conceituado. E aí a gente trouxe o conceito de empreendimento boutique. Ou seja, a gente pensou, e aí fazer também uma referência, na incorporação sempre tem uma empresa de mais alto padrão. Né? Uma empresa que não é a que lança mais, mas é a que tem as melhores margens e os melhores processos de engenharia. Então a gente queria se posicionar assim. Eu consegui enxergar isso. Assim que eu te conheci, eu já consegui enxergar que você queria se posicionar no mercado, né? Que a gente brinca que
lá em cima, né? Voar lá em cima, mais alto, né? Para qualquer um, né? E lá em cima a concorrência é menor. É, Então sempre vi você se movimentar nisso. Pegando um gancho aqui só do que você tá falando aí, desde o início aqui, tinha que estar com a caneta aqui para anotar o tanto é. de coisa que eu peguei aqui no meio do caminho. Você falou de 2002, cara, de uma pessoa que foi referência para você, que já falava de humanização, né? De não só vender o metro quadrado. Nós estamos falando de 21 anos atrás, É. né? De Infelizmente, 21 anos a atrás, né? vida, ela não premia quem é muito visionário, né? É, Às vezes. exatamente. Esse cara tava certíssimo. Exatamente. Pois é, e essa que é a primeira lição que eu queria tirar aqui. O cara já se movimentando em 2002, no que a gente está fazendo agora e no que muitas pessoas acham que é inovação, né? Então, o primeiro aspecto foi esse, né? Existem pessoas que já começaram a gente escuta falar que marketing digital é novo, que não sei o que, e tem nego já há 15 anos nisso, há 10 anos nisso. Então, primeiro alerta, né? Quanto mais a gente demorar a começar, né, mais a gente vai ficar bom nisso, né? Então, se o marketing digital é coisa do futuro, do passado, do presente, não interessa, só precisa fazer, tem que fazer. A segunda coisa que é o processo, né? Tem que viver o processo. Muitas pessoas não querem viver o processo. O processo é doloroso. Processo 2002, 2003, 2004, 2005, se a gente for contando aqui, são 20 anos. 21 anos de processo, né? Para um cara chegar hoje e ver um empreendimento igual o Vert, igual o Azul, igual o Quartier e falar, pô, que massa, vou fazer o loteamento porque isso dá dinheiro, esse cara aqui lançou isso aqui, nem conhecia isso, deve ter lançado isso há pouco tempo e está ganhando dinheiro, né? E muitas pessoas querem a conquista, mas não querem viver o processo, né? E isso foi muito massa na sua história. Eu queria te fazer uma pergunta em relação a essa veia empreendedora, né? Porque 2002 você tinha quantos anos? Você está com quantos anos hoje? Eu tinha 26 anos, hoje eu tô com 46, fazer 46, 47 em tem 20, dezembro. exatamente. Então você tinha 25 anos. Eu quero saber de onde veio essa veia empreendedora sua. Você está numa Xerox da vida ali, né? Trabalhando, era com venda também, né? Com Isso. humanização, com qualidade de venda, pós-venda, enfim. De onde vem essa veia empreendedora de você, onde você entra, você buscar se profissionalizar, buscar entender 360 o negócio e buscar enxergar, que é o último ponto que eu quero falar, a oportunidade no problema. Porque eu passei por isso em 2016, quando eu mudei para Fortaleza em 14, 16 eu estava aqui já acelerado, mas o loteamento não aprovava, que era o loteamento Kauai. Tive muitas dificuldades lá, a gente estava falando de órgãos públicos aí, né, Sempre tem no muita município da coisa. Calcaia, muita dificuldade e não aprovava. E um dos sócios investidores tirou o carro fora, falou, cara, eu tô fora do jogo, me devolve o que eu pus, foi um clima bem pesado, inclusive na saída, vocês estão me enrolando, me devolve o que eu pus, só tem bandido, foi tenso o negócio no grupo da empresa. E era o único projeto que eu tinha, o loteamento Kauai. Eu mudei para cá, a minha vida foi transformada por conta do loteamento Kauai. Então eu tenho muita gratidão pelos sócios que me deram essa oportunidade. E até hoje são meus sócios. E até hoje a gente desenvolve o projeto, né? Que graças a Deus saiu do papel, hoje é realidade. Estamos habitando o projeto, né? Então eu vim e aconteceu isso. Quando aconteceu isso, os sócios de Brasília me falaram o seguinte: olha, ele saiu, nós precisamos colocar alguém no lugar. Mas nós temos um time para isso, nós precisamos estruturar o negócio, apresentar para alguém, né? Convencer um novo investidor, um novo parceiro para entrar. Vamos ver quem vai ser esse cara. E aí passaram-se 10 dias, 20 dias, 30 dias, eu falei, cara, o caixa da empresa que tinha bem pouquinho, porque eu não tinha lançado nada ainda, a empresa foi feita para lançar esse projeto, o caixa foi reduzindo, reduzindo. Eu liguei pro sócio e falei o seguinte, eu consigo ficar em Fortaleza mais 30 dias. Aí ele não tem um carrinho, tem uma Saveiro? Eu falei, tem. Então vende a Saveiro, pode consumir o dinheiro dela aí, pra você ficar 60 dias aí. Em 60 dias nós vamos dar a solução. Se não der, você tem que voltar para Goiânia. Com a mão na frente e outra atrás. O projeto não tinha saído, eu tinha 13% de um projeto de 65 milhões de VGV, mas não tinha saído, não ia ter projeto. A área ia ficar dos donos que já eram, eu ia voltar para Goiânia e ia tentar lá ver o que eu ia fazer de novo, porque lá eu comecei como corretor em 2010. Eu virei para a esposa, contei a história para ela, falei, olha, aconteceu isso, aquela loucura, aquele clima dentro de casa pesado, né? E aí, nós vamos voltar para lá? Falei, se precisar, nós vamos voltar, nós vamos fazer o quê? Eu não tenho opção, eu não consigo trazer outro investidor, eu não consigo, preciso arrumar alguém. E aí, nesse desafio, né, normalmente a gente recorre a Deus mais nesses momentos, né? A gente é um pouco ingrato nesse aspecto, né? Graças a Deus a gente vem amadurecendo espiritualmente, entendendo que a gente tem que celebrar nas notícias boas, nas ruins, porque tudo tem um propósito. O que aconteceu? Faltando ali um prazo para encerrar, tinha poucos R$ 1.000 na conta, que eu tinha um Prolabore, né? E aí eu falei, cara, eu vou ter que voltar. Eu liguei pro sócio e falei, olha, eu vou voltar, porque o dinheiro que tem é o dinheiro de eu voltar para Goiânia, tranquilo, com a minha mudança. Não dá para ficar mais não. Ele falou, peraí, vou ter uma reunião aqui e te falo. E nessa reunião ele conseguiu trazer mais 2 pessoas que já são do mercado
e duas grandes referências, né, do mercado. Uma delas que eu quero honrar aqui também é o senhor Pedro Américo, da Milênio, da consultora Milênio, que entrou na sociedade desse projeto. E a outra é o Nabil, que é médico, dono de hospital lá em Brasília. Eles entraram e resolveram a situação. Nesse período de 50 dias aí, que eu fiquei ali meio desesperado, foi um período de grande amadurecimento, né? De espiritual, amadurecimento conjugal, esposa, né? Que é onde você vê, aí você vê realmente as pessoas que você pode contar, os amigos, né? E recentemente eu passei por um revés de um grande investidor que ia aportar um bom valor em um projeto que eu fechei, um projeto que eu fui mais ousado e coloquei um pé a mais, porque às vezes eu entro, a LFC Urbanismo hoje, a nossa empresa, tem a visão 360 e desenvolve, desde a escolha da área até a habitação lá na frente, né? Da área ao folder, depois a venda, a habitação. Então, eu entro com 10%, com 15%, com 5%, com o know-how para entregar soluções. Esse eu entrei mais ousado, né? E consegui um investidor para tapar meu furo de caixa ali. Assinei o contrato, tudo, e o investidor recuou por um problema que ele teve. Na hora que ele recuou, eu falei, meu irmão, agora lascou. Eu tenho compromisso com 2 projetos que eu tenho que pôr grana e eu não sei de onde eu vou tirar isso. E aí, nesses momentos, né, assim como foi na pandemia, são os momentos que a gente mais, quando a gente tem uma fé a gente confia muito em Deus e busca intimidade e entende que nós somos capazes, né, a gente reforça a nossa identidade, né, porque nós temos 2 caminhos, ou a gente cai, a gente desanima e fala, meu irmão, o que eu vou fazer agora? Deu errado, desisto e sai fora do jogo. Ou a gente fala, eu vou conseguir resolver, porque eu entrei no problema e eu tenho que solucionar, né? E então a gente, é até um insight que eu quero deixar, problema todo mundo arruma, né? Agora, o grande diferencial é quem arruma a solução, quem traz a solução para o negócio. Então, esses 2 momentos foram bem desafiadores para mim e foram momentos que aí eu começo a fazer live, aí eu gero um material melhor para a galera que me segue, aí eu lanço mentoria com mais qualidade, aí eu busco mais área, aí eu busco outro tipo de investidor que eu não conhecia, eu busco pessoas novas que têm a chave que eu não tenho, né? Porque a chave que a gente precisa está nas pessoas que a gente nem conhece ainda. Aí você acaba entrando num círculo virtuoso. Né? Aí, meu amigo, aí você fala, irmão, eu tenho 2 opções. Ou eu faço acontecer, ou eu faço acontecer. E eu vi isso em você também, né? Esse perfil, porque eu vi esses desafios que você passou. Um ponto que eu vi também nessa sua história é que a gente sonha em trazer esses investidores de fora para cá, né? A verdade é essa. Todo mundo que você senta, você fala, cara, lança loteamento. Isso vai vender muito lá fora, porque o dólar é tanto, o euro é tanto, o cara vai pôr o dinheiro fácil aqui. E a gente sabe que não é bem assim. Não é tão simples assim, né? Você teve um trabalho muito grande para conseguir fazer isso. E depois, com o revés que teve lá, 2008 até 12 ali, né? 11, 12, fora nos Estados Unidos, deu uma micada o negócio, né? Ficou mais difícil. E hoje a gente sonha, e é um grande desafio, né? Trazer o investidor de fora para cá, principalmente por conta da confiança, né? Confiar, colocar o dólar, o euro dele no Brasil, né? Por conta da nossa economia, da nossa política, principalmente. A gente acha, inclusive, que é novo, né, vender para fora. A gente pensa, eu preciso vender porque o euro está muito valorizado, o dólar está valorizado, e é coisa que você também já estava fazendo lá atrás. Né? Você estava fazendo lá atrás. Então, eu queria saber de onde essa veia empreendedora e quem te ensinou isso? Cara, eu preciso estudar, eu preciso me conectar com as pessoas certas e eu preciso ser empreendedor, porque eu não sei se é alguém que ensina ou se a gente já nasce meio doido. Não, assim, eu acho que a gente nasce com o vírus mesmo do empreendedor. Os meus pais, funcionário público, nenhum era do ramo de empreender ou ser empresário, nada. Mas eu sempre tinha isso, né, de fazer. Eu queria só dizer que quando a gente saiu foi para loteamento, na verdade, a gente ficou ainda com land bank. A gente tem land bank próprio em Águas Belas. A gente tem um projeto turístico imobiliário ali no Iguape ainda para acontecer. E eu continuo acreditando ainda na segunda residência, mas diferentemente do que eu pensava lá atrás, as maiores dificuldades é a questão da segurança jurídica do cara investir aqui e conexões, voos. A gente chegou a viver um momento espetacular em 2019, tinha voo todo dia para a Europa através da TAP, desculpe, KLM. Então, assim, você quer ter o turista, mas tem que ter voo. Se não tivesse voo, o cara não vinha. Para descer para São Paulo, para depois ir para Fortaleza, ficava muito ruim. A gente ainda tem, a gente acredita, a gente acabou de comprar junto com investidores, compramos terrenos, vizinho Vila Galé ali do Cumbuco, né? Estamos desenvolvendo projeto lá de incorporação. Nós compramos 150 mil metros de beira de praia, 15 hectares, beira de praia já loteado. Então, esse é um outro capítulo. A gente está aqui no podcast de loteamento, Sim. mas já vou aproveitar para dizer que o desafio do loteador são 7. Aprovar é um grande desafio, lançar, vender, construir, entregar,
receber o dinheiro Receber. e consolidar o loteamento. Porque se você não trouxer a habitação para o loteamento, vai ficar um cemitério de lotes, que eu digo, né? Então fica lá o lote, não traz valorização, o cara acha que não fez um bom negócio. Então você tem que trazer vida para esses loteamentos, né? O que a gente está fazendo no Cartier, que é um loteamento aberto, que tem alguns lotes de acesso controlado. A gente usa muita automação, a gente chama de bairro inteligente, mas para ter vida, a gente tem os lotes unifamiliares, que é para fazer uma casa, tem um multi-horizontal para fazer condomínio de casa, tem um multi-vertical para fazer prédio, tem uma área comercial bem definida e tem espaço público de qualidade, né? Se você não tiver tudo isso, você não consegue ativar o bairro. E do lado a gente comprou um terreno próprio para fazer incorporação. Tá? Então, assim, são algumas dicas que eu já estou dizendo aqui, porque você precisa estar preocupado. E aí, duas coisas. Eu escutei do Dr. Renato, que foi fundador da Alphaville, que eu vou compartilhar aqui, eu acho que é legal. Isso fica sempre comigo. Ele diz o seguinte: você não pode tirar a oportunidade do seu cliente ganhar dinheiro. Então, você nunca vai vender pelo preço máximo. Eu quero que você repita essa frase, Irineu. Por quê? Porque as pessoas acham que vão ficar ricas na primeira fase do loteamento, ou no primeiro loteamento, ou no segundo loteamento, que ficou 2, 3 anos aprovando, vou lançar e vou ficar rico. E aí eu sempre falo nas mentorias e por onde eu passo, nas palestras, esqueça ficar rico no primeiro projeto, na primeira fase, nos seus primeiros passos, nos seus primeiros anos. Esses primeiros anos é para te consolidar dentro do mercado e para você aprender. E essas primeiras vendas é para você viabilizar o empreendimento. Porque você lançou 200 lotes, vendeu os 200 lotes com um preço que você acha que vendeu rápido é porque eu queimei. Nem sempre. Se você tem um bom estudo e entende que o seu investidor tem que ganhar dinheiro, né? Essa frase que você falou, vou pedir para você repetir. Né? Você viabiliza um negócio. Se você tem 200 lotes e vendeu 180, você tem 90% vendido. Se você lançar 400, você tem só 45% além, tá? Vendido. Então, se você não deixar a galera ganhar dinheiro, a galera que dá a retaguarda financeira, você não vai viabilizar seu projeto. São duas visões sobre isso, tá? Uma foi o Dr. Renato, não tira a oportunidade do seu cliente ganhar dinheiro. Porque no fundo, aquilo ali é um bem de raiz. Ele está comprando um lote, é um patrimônio. E via de regra o lote é 1/3 do valor do imóvel. Um lote de 100 mil, uma casa de 350, 400 mil. Um lote de 500 mil, uma casa de 1,5 milhão. Então, essa é outra dica. Então, ali é o patrimônio do cara, né? E ele tem que ter a sensação de que ele fez um bom negócio. E a gente tem que fazer ele valorizar o lote dele. Como é que a gente valoriza o lote de quem comprou primeiro? Acelerando a obra, fazendo obra com qualidade, trazendo mais ocupação, mais liquidez para o empreendimento. Essa foi uma frase que eu vou repetir, doutor Renato: nunca tire a oportunidade do seu cliente ganhar dinheiro. Então, ele tem que ter feito um bom negócio, ele tem que ter essa sensação. Para mim, hoje, lá no Azul, eu vendia lote a 360 mil reais e assinei uma sessão. Lançamos em 2018, entreguei em dezembro de 2019. Você vê que passa rápido também, né? Sim, sim. E assinei uma sessão semana passada por 820 mil reais desse mesmo lote. Então, ou seja, esse cliente ganhou dinheiro. Mas por que ele ganhou dinheiro? Porque o empreendimento foi um sucesso, o empreendimento foi premiado, as casas, a ocupação, tem todo um trabalho do loteador para determinar o padrão de ocupação daquilo ali. E ele assumiu o risco na época, né? Também. Então, assim, faz parte do jogo, né? Mas é muito... E cada vez mais, pô, se o cara vendeu por 800, aí o cara que tem um lote na beira do lago, não, meu lote na beira do lago é 1,2 milhão. Né? Então, isso vai trazer o mercado imobiliário, ele também é especulativo, né? Sim, então, claro. assim, e hoje, depois da pandemia, as pessoas, esse tipo de negócio não é mérito só da BLD, nem de outras loteadoras, mas ganhou força, né? Ressignificou o imóvel, as pessoas querem mais qualidade de vida, querem estar em contato com a natureza, isso ajudou muito. Mas voltando à segunda frase que eu queria dizer, é que o Dr. Luiz Carlos Pereira de Almeida, que é o dono da Sobloco, quem não conhece, a Riviera de São Lourenço, coloca no Google aí, eu acho que é o maior exemplo. Eles estão há 50 anos desenvolvendo um endereço lá no litoral da Baixada Santista, e ele entrou na sala, o pessoal estava comemorando que vendeu tudo na mesma hora. Né? E ele disse assim: pô, vocês estão comemorando o quê? Não, a gente vendeu 100%, vendeu tudo, então o preço estava errado. E o que eu quero dizer para quem está empreendendo, na visão do empreendedor, você tentar encontrar um ajuste perfeito entre dar a condição do seu cliente também ter alguma rentabilidade, e você nunca precisa vender tudo na largada, porque o maior negócio, a maior ganho... Eu visitei um empreendimento numa missão
da Adit na Flórida, em Ellis Beach. E o town founder lá, ele disse assim, ó, eu tô com o último lote aqui na beira da praia, passou 20 anos desenvolvendo, esse meu lote aqui na beira da praia vale mais do que todo o dinheiro que eu já ganhei para trás. Então, o maior negócio do loteador, o maior negócio do desenvolvedor urbano é valorizar o land bank remanescente. Ou seja, aquele lote que ainda está lá, se eu ainda tivesse lote no azul, Sim. talvez fosse o meu melhor investimento. Porque eu não estaria vendendo mais a 360 mil como eu vendi em 2018. Estaria pedindo 800 mil reais. E eu também estava usufruindo. Então, assim, e costumo dizer que loteamento que não sai 40%, 50% vendido, também vai ter problema, né? Então, é ideal você ter ali 40%, 50% na largada e vendendo uma venda cadenciada, né? Onde todo mundo está ganhando e trazer ocupação, trazer espaço público de qualidade. Quem fizer isso não vai errar, certo? Sim. Porque quem vende prego, se não vender o prego, o estoque é de prego. Sim. Quem vende lote, se não vender, o estoque é de lote. Sim. Se for um lote bem concebido, com a infraestrutura bacana, se tiver um empreendimento vivo, fica tranquilo, porque isso é patrimônio. Exatamente. Né? Então, assim, lote não se der errado, você recebe a mercadoria. Não tem terremoto, não tem tsunami. Eu então, falo para investidor, falo para bom sócio, estoque. cara. Quem tiver estoque de lote... o seu risco é o lote. O seu risco é o lote. E aí, assim, eu vou puxar para isso, porque também, assim, a gente tinha a melhor esquina do Eusébio. E aí a gente vendeu essa melhor esquina. E todo mundo dizia assim, poxa, tu é maluco, tu tinha a melhor esquina, por que tu vendeu? Eu disse, faz de conta que eu tenho uma loja de carro, chegou uma Ferrari lá para mim, eu vou ficar andando de Ferrari agora? Não, eu vou pegar essa Ferrari, vou vender, vou comprar 4 Hilux e vou vender e vou... Então, assim, a gente tem que... Não pode ter... a gente tem que entender qual é o negócio de loteamento é muito diferente da incorporação, porque na incorporação tradicional, para quem não sabe, né, existe financiamento à produção. Qualquer prédio que você vê na cidade, o cara tem 20% de obra e 30% de venda, qualquer banco vai lá e financia. Loteamento ainda não tem isso. Então, você trabalha 100% com equity próprio, né? Tem que entender que você também é um banco, porque você acaba financiando seu cliente quando é em 120 meses, que é o prazo médio de venda. São 10 anos que você tem que carregar aquele cliente, né? Sim. Eu costumo dizer também que tem 5 negócios no loteamento. Você tem um negócio imobiliário, né? Que na incorporação todo mundo persegue 20% de margem, no loteamento persegue de 25% a 30%, né? Então fica a primeira dica. Tem um negócio imobiliário, tem um negócio financeiro, porque você acaba, como você financia o cliente, você tem que financiar com um custo de oportunidade diferente do que o mercado oferece. Se o meu dinheiro hoje no banco, eu recebo 13% sem fazer nada, para eu emprestar para alguém tem que ser de 20% para cima. Então, fica também tem um negócio imobiliário, tem um negócio financeiro, tem um negócio de renda, porque quem faz endereço e faz bem feito, acaba que as melhores oportunidades de renda, um supermercado, um shopping, uma escola, pode ser seu. Então, se você quer, não, eu vou fazer isso aqui, já vou ficar aqui acomodado com a renda, esse negócio de renda está na tua mão. Você decide se você fica com ele ou se você repassa. E o maior negócio que é valorizar o land bank remanescente. Né? Então, assim, os lotes que você fizer para o futuro, né, ele está lá sendo valorizado. Então, o negócio de loteamento tem tudo isso. Você perguntou do dia que havia empreendedor e perguntou também como é que a gente se inspirou. Tenho que fazer aqui também um concorrente meu, mas que eu fui sócio em alguns projetos e aprendi muito com ele, que é o Eduardo Pinheiro da Terra Brasilis. Sim. Aprendi não tudo com ele, né? Mas muito com ele. E, obviamente, eu só tirei as coisas boas. E o Eduardo, ele foi disruptivo porque eu vi, quando ele lançou o Quintas do Lago, o Alphaville Fortaleza, que hoje é um sucesso, está bem ocupado, é o maior preço de venda, né? Tinha sido vendido todo para investidor. Então, tinha sido vendido, mas ninguém construía lá. E o Eduardo pegou, lançou o Quintas do Lago, com um precinho abaixo, qualidade igual ou superior, e foi consolidando mais rápido. Então foi um sucesso. E o que é que eu aprendi com ele? Ele fez o Quintas do Lago bem feito. Toda vida que ele queria conversar com um dono de terreno, um terrenista, ele levava no Quintas do Lago. E o cara se encantava. Pô, você vai fazer isso no meu terreno? Vou. Então, a gente, quando foi fazer o Azul, eu disse assim, a gente vai fazer o melhor empreendimento aqui. Mesmo que a gente esprema a margem, a gente vai fazer o melhor cartão de visita aqui. Então, a gente criou a linha de empreendimento boutique lá, a gente trouxe o Abud para fazer o paisagismo. Os corretores diziam na época, mas o Abud não é novidade. Eu dizia, para loteamento é. Ele não era novidade para fazer paisagismo numa incorporação de 5 mil metros, 10 mil metros, mas para fazer paisagismo em 300 mil metros
é diferente. Hoje outras loteadoras já fazem, já usam esses paisagistas, mas para a gente foi disruptivo. Trouxemos a Nasceíça para fazer portaria e clube, a Suzana Fiuza para fazer interiores. Então a gente deu uma ênfase muito forte na arquitetura, no design, trouxemos muita inovação lá no nosso projeto, muita sustentabilidade, a ponto de que quando eu estava terminando o empreendimento, eu queria entregar uma cartilha para as pessoas que compraram, cartilha de sustentabilidade, porque a gente tinha um telhado verde, a gente tinha reuso de água, e os moradores, a associação precisava tomar conhecimento sobre isso. E eu chamei uma consultora, a Magda, e disse: Magda, eu queria fazer uma cartilha. Ela vai me dizendo o que é que tu tem aí. Eu disse: tem reuso de água, tem energia solar, tem passagem de fauna, tem cercamento de APP, tem paisagismo funcional. Para quem não sabe, paisagismo não é só que é aplicado nos loteamentos com esses grandes paisagistas, Abud, Sérgio Santana, Tiago Borges, que é um paisagista que a gente usa aqui local também. O paisagismo funcional, ele tem plantas próprias para atrair pássaros, árvores frutíferas, próprias para atrair insetos, que são os polinizadores essenciais. Se não tem inseto, não vai ter fruta. Tem forração própria, quando todo mundo quer estar na beira do lago, mas ninguém quer que tenha mosquito lá. Então tem repelentes naturais. Então isso é o paisagismo funcional. E a gente aplicou o conceito de floresta urbana, que é outro conceito. Quem quiser depois, é só colocar no Google aí esses dois, acho que foram os dois grandes insights que a gente teve. Foi empreendimento boutique. Se botar empreendimento boutique, BLD, vai aparecer muita coisa, matéria que saiu aí em portais e etc. E floresta urbana também, BLD, vai aparecer muita coisa, quem quiser obter mais informação. Mas foi isso, a gente quis fazer bem feito, a gente estava obcecado por fazer o melhor, e a gente acabou tendo um reconhecimento nacional, que foi o Prêmio Master. E aí volta lá atrás, aquele cara, o Ivan Martins, que fez aquele negócio, que já pensava na experiência, no cliente, ele ganhou um Prêmio Master. E eu estava um dia dentro do Pátio Dom Luiz, eu olhei assim pro telhado de vidro, olhei pro Ivan, ele disse: o que é que tu tá olhando, macho? Eu disse: rapaz, isso aqui, cara, é uma obra muito bacana e tal. Aí ele ganhou o Prêmio Master imobiliário com esse produto, e eu disse: rapaz, um dia eu vou ganhar esse Prêmio Master. Botei na minha... Um dia eu quero estar lá de black tie, vou lá pegar o prêmio. Só 3 empresas ganharam até hoje aqui, que foi a LM, o Luciano Cavalcante com o LC Corporate e a gente com o Azul, né? O dele era um empreendimento de corporação, uso múltiplo, o dele comercial, e o nosso loteamento. Infelizmente, nós ganhamos, mas não teve a festa, porque estava na pandemia e foi um programa de televisão, eu gravei lá. Eu ainda quero ir para a festa, porque o meu sonho era botar o black tie, pegar lá o... Sim. E eu acho que ainda vou conseguir, a gente ainda vai conseguir. Mas, assim, o empreendedor, ele vai visualizando, vai perseguindo, e não é um caminho, uma linha reta. Sim. Você vai se adaptando. A BLD de hoje não é a BLD que a gente começou lá atrás para fazer empreendimento turístico imobiliário. Hoje é uma BLD que desde 2012 desenvolve loteamentos, que virou minha paixão. Eu acabei estudando muito, né? Fiz um curso de Smart Cities no Instituto Europeu de Design, fiz curso de Novo Urbanismo na Universidade de Miami. Então, essa sede de ter também conhecimento acadêmico, teórico, é muito importante, né? Porque você consegue dialogar com um gestor público diferente, né? Você com um técnico ambiental, você consegue trazer realmente soluções que para uma cidade, por exemplo, a cidade é um organismo vivo, né? Aqui em Fortaleza, hoje, eu já vou colocar aqui uma coisa para ficar registrado, né? Hoje é dia 17 de maio. 17 de maio de 2023. Então, assim, a BLD já começa a pensar não só em fazer greenfield, ou seja, que todo mundo faz loteamento em área de solo natural. A gente já quer fazer projeto de desenvolvimento urbano em brownfield. Brownfield, o brown marrom, ou seja, se você olhar no mapa, onde já está marrom é fazer revitalização urbana ou fazer projetos em vazios urbanos, que é o que a gente já vem estudando há mais de 3 anos. Quando a gente vê um produto, esse ano, nos próximos 12 meses, nós vamos pretendemos lançar 3 produtos. Um em Aquiraz, um em Fortaleza e um na Caucaia. Né? Vocês vão ter notícias disso. Mas esses produtos já foram pensados há 3 anos atrás. O que a gente está pensando hoje é o que vai acontecer daqui a 3 anos na frente. Sim. Né? Então, a gente está trabalhando para esses projetos. A gente acha que cada vez mais o conceito de compactação das cidades ele vai ser mais benéfico para a cidade, mais benéfico para as pessoas.
porque ninguém quer estar se deslocando, perdendo tempo com deslocamento. Deslocamento é mais emissão também. Quem vai de carro está poluindo mais o meio ambiente. Muita gente não sabe, mas todo mundo causa um impacto ambiental, né? Eu não estou falando de dano ambiental, mas impacto ambiental todo mundo causa, né? Se eu moro perto do trabalho, eu ir a pé, eu ir de bicicleta. Se eu peguei meu carro, eu estou causando um impacto ambiental. Sim. Energia, né? Tudo isso a gente está repensando. E as cidades compactas, viajando aí, a gente... e aí, mais recentemente, você me conhece da Adit, mas a gente fez um mastermind com o Felipe Cavalcante, que foi presidente da Adit muito tempo, hoje é presidente de honra. E hoje ele tem a MET, que é uma iniciativa dele para difundir conhecimento. E de um mastermind nós criamos um movimento, que aí também quem quiser acessar é o somoscidade.com.br. O Somos Cidade reúne 12 dos principais desenvolvedores urbanos do país. E a gente tenta aplicar as melhores práticas do urbanismo mundial nesses projetos de revitalização urbana e desenvolvimento urbano com foco nas pessoas, usando o novo urbanismo. O que é o novo urbanismo? É que todo prédio, todo projeto tem que ter fachada ativa, tem que privilegiar o pedestre. Eu tenho lá uma caixa de 16 metros da via, pode ter certeza que eu vou ter mais calçada, mais passeio do que rolamento para o carro. Então, normalmente, a gente está estreitando, criando ruas de trânsito acalmado, criando ruas só para pedestre, né, que são as ruas de comércio. Então, assim, tem muitas técnicas que estão sendo... E os melhores projetos que a gente tem visto no mundo aplicaram essas técnicas. Os projetos referência no Brasil, Cidade Pedra Branca, para quem quiser visitar um projeto de referência lá em Palhoça, o Parque Uno em Pelotas, que agora vai ter em Uberlândia. Né? Esses melhores projetos, a própria Jurerê Internacional, o desenvolvimento que foi feito, que vai ser agora fortemente ampliada essa compactação ali no entorno do eixo que tem lá o Will Campanário, o hotel. Sim. Então, assim, vocês vão conseguir atestar que esse é o caminho. Tá? E esse é o caminho que a BLD está trilhando. E aí, quando a gente gera Land Bank lá no Azul, a gente não tem mais terreno para casa, nem mais terreno comercial. Mas eu tenho terrenos fora, que são os de uso misto. A gente ainda tem 10 mil metros de Land Bank lá. Inclusive, uma das referências que você citou aí, que é da Millennium, eles estão com um prédio lá em frente, um dos terrenos que a gente tem. Sim. Lá é o Residencial Madrid. Isso. Né? Então, a gente tem um terreno lá e a gente quer trazer o quê? Oferta de comércio, de serviço para a cidade de Eusébio, que vai facilitar para o morador do Azul, vai ativar a cidade, vai colocar as pessoas na rua. As pessoas nas ruas, elas ampliam a sensação de segurança. Ninguém quer andar num lugar que não tem ninguém na rua. E gente gosta de gente. Sim. O Vale do Silício, não à toa, ele se tornou o Vale do Silício porque todo mundo que era inteligente ia para lá. Então, o cara estava namorando com uma menina inteligente, estava tomando café, estava batendo papo com um cara que é inteligente, que tem uma ideia inovadora, disruptiva. Então, isso isso é que torna cidades mais criativas, né? Cidades mais inclusivas, porque não é uma questão de você ter ou não ter dinheiro. Se você tem força de trabalho, se você acredita numa ideia, sempre vai ter alguém ali que vai poder te dar uma mão, te trazer. Aliás, ninguém faz nada sozinho. Né? Eu ia puxar esse gancho aí do que você está falando aí, né? Da questão, não precisa ter dinheiro, mas eu vou te fazer um desafio aqui, te fazer um confronto aqui para a gente enriquecer mais esse podcast. Né? A gente tem muitos produtos populares, muitos produtos econômicos, né? Vamos dizer assim, que a gente já entendeu que a gente precisa trazer qualidade de vida. O sarrafo está subindo. Você está subindo o sarrafo aí no alto padrão, o sarrafo está subindo também no médio, no baixo, está subindo. O cliente está mais exigente, né? É culpa nossa também, né? Que a gente se posiciona, a gente explica para o cliente, né? Para ele fazer um bom investimento, que precisa ter uma área verde legal, que precisa ter conectividade nos loteamentos, mesmo nos econômicos, né? Você tem infraestrutura já, às vezes, de loteamento de alto padrão, né? Da mesma qualidade de um loteamento de alto padrão, mas num loteamento aberto, que não existia. Rede de esgoto, estação de tratamento de esgoto, pavimentação em intertravado, né? Que são, na verdade, são commodities, né? Popular. Isso é para ser básico, né? A gente até brinca na nossa equipe de atendimento. Não, a infraestrutura lá é completa. Tipo assim, né? O cliente que não é nem do mercado, ele pensa, mas isso não é básico, né? Não, né? Pior que não, no nosso mercado não. Tem muitos empreendimentos que ainda não usam isso, não enxergam isso como básico. E aí o desafio é o seguinte: eu tenho produtos que eu preciso ter um ticket médio mais baixo para atender essa população que quer estar junto com essa galera do alto padrão, que quer prestar serviço.
como é que eu trago isso para dentro do meu produto, né? Eu sei que eu posso fazer um belo paisagismo, uma ciclovia, uma praça, eu posso fazer um intertravado nos loteamentos abertos, eu posso fazer um lote às vezes de 180 metros quadrados, de 200, que vai atender bem, às vezes 150, apesar de eu achar muito pequeno, mas é opinião minha, né? Não que o mercado absorve. Como é que eu trago isso para dentro do meu produto, que é um produto. Eu tô te perguntando porque você é uma autoridade nisso, né? De buscar. Você já conversava sobre isso quando eu te conheci, em 2015, 16, 18, você já conversava. E a diferença do louco pro gênio, você sabe qual que é, né? É o resultado. Quando dá certo, o cara é visionário. Exatamente. Quando dá Então eu errado, vou ele te não fazer essa maluco. pergunta também. Lá em 2018 você já tinha você já falava isso. 17, 16 você já falava isso. E eu escutei muitas coisas. Cara, o Irineu viaja, o Irineu é doido, o Irineu é louco, né? Eu ia te perguntar se já te chamaram de louco, mas isso não precisa nem perguntar, né? Porque é normal. Já me chamaram, já chamaram você, né? Porque você não tinha o resultado que você tem hoje. Você já tinha os seus resultados, a trajetória, mas você não tinha o resultado que você tem hoje e não tinha se tornado ainda a referência que você é hoje. Então, primeira coisa, como é que eu trago isso pro meu produto? Como é que eu posso agregar realmente um diferencial pro meu produto, né? E a segunda pergunta, lá em 2018, que você lançou o Azul? O Azul em 2018 e o Vert em 2020. Você lançou mais caro que o Alphaville, Bem mais caro. né? Essa é a grande. E eu Eu fui já chamado, entendi, eu já fui entendi. chamado de louco, eu tinha minhas referências, o cara tá ficando louco, o Alphaville vende a R$ 550, você vai lançar Exato, 800, exato, 750. exato. Se for, Eu já entendi por que você lançou a 1.000, né? Por que você acreditava, porque os bastidores ali, o back-off é você que sabia, né? Então você que tinha esse domínio. Por que você tinha tanta segurança de lançar isso a R$ 1.000? O que realmente diferencia do Alphaville? Perguntas de leigo aqui. Por que eu vou comprar no Azul e não no Alphaville? E essa questão de terem te chamado de doido lá atrás, né? Acho que todo mundo já te chamou de doido lá atrás, né? Então, por quê? E como é que eu trago isso pro meu popular aqui, pro bom, meu econômico? eu vou responder isso com 3 palavras. Vai. Qualidade se paga. Tudo que tem qualidade, tudo que carrega um conceito, tudo que gera identidade. Todo mundo tem smartphone hoje, né? Mas eu acho que quem não tem um iPhone ainda deseja ter um iPhone. Porque iPhone é qualidade. Muita gente tem carro, mas BMW, Mercedes é um nível de carro diferente. Sim, Corolla é um super carro, sim. mas Mercedes é Mercedes, aquela estrela ali, a BMW, um Porsche aí já vai para outro nível. Uhum. Então, qualidade se paga. Primeira coisa, né? E você tem que entregar tangibilidade na qualidade. As pessoas têm que sentir qualidade. Não adianta você ter muito valor agregado num produto, mas que não seja valor percebido para o cliente. É como você colocar muitos acessórios num Fusca. Sim, Você vai encarecer o Fusca e não é todo mundo que vai comprar o Fusca. Então é melhor colocar acessório num Porsche. sim. Porque o cara que tem identidade com a marca ou que anseia, quem não tem ainda e quer ter, ele já conhece o carro, ele já se identificou com a marca. Ele já comprou a marca antes de comprar o carro. E faço o que é compatível pro Fusca, que aí o público do Fusca vai ficar satisfeito com o Fusca. E todo mundo, de alguma forma, pouca gente faz isso, a maioria, infelizmente, né? Mas se aí eu vou para o lado mais da profissão, ou mais. Você tem que passar 6 anos sofrendo alguma coisa para você. Então, assim, se você pode comprar o carro hoje, não compre agora, não. Continue andando no carro mais barato, vai acumulando. Passa 6 meses querendo e depois tu começa a ter. Você vai ver que esse é o ciclo. Então, por exemplo, o Cartier, a gente aplicou tudo isso, né? Ele é um produto que ficou com um ticket mais alto, mas ele tem muita qualidade. E o que é que a gente oferece no Cartier? É um upgrade para quem está morando no Minha Casa Minha Vida e melhorou um pouquinho de vida ali. Um imóvel no Minha Casa Minha Vida é R$ 220 mil. O cara quer ter um ticket ali de 450. Se ele for para o Cidade Alfa, só o terreno é 200 mil. Ele vai fazer uma casa de 600, ele não aguenta, ele não tem renda para isso. Renda familiar de R$ 10 mil não vai dar. Mas tem esse cara renda familiar que com o conceito de compactação, né, não é porque é popular, ele é pequeno porque ele é compacto. Sim. O nosso empreendimento não é popular. Ele é de alto padrão, mas tem o conceito da compactação. Então, e o que é compactação para um loteamento? Um lote de 150 metros é pequeno, mas se eu boto 7,5 de frente, eu consigo acomodar melhor uma casa do que com 6 por 25. Uhum. Então, com 7,5 por 20, a gente melhora. Tá? Aí entra o urbanismo. Eu consigo acomodar melhor uma casa, consigo não conjugar a casa nos dois lados, né?
E aí a gente começa como é que a gente consegue trazer isso? Qualidade se paga, né? E mercado de nicho. Então, assim, a gente não está oferecendo lá no Quartier 2.000 lotes. Nós temos lá 297 lotes. Então, assim, a gente sabe que é um mercado nichado. Eu tinha um terreno lá de 190 mil metros. Eu destaquei 30 mil metros para fazer incorporação e fiz o loteamento em 160. Porque a incorporação vai dar força para o bairro. Porque na hora que eu entrego uma casa, no outro dia o cliente se muda. Na hora que eu entrego o lote, o cara ainda vai pensar qual é a casa que ele vai fazer, ainda vai contratar um arquiteto, ainda vai ver quem é que vai fazer a obra dele, se é um mestre de obra, se é uma empresa. Então, tudo isso está pensado lá no Cartier. A gente já vai entrar com um projeto de incorporação para entregar junto com o bairro, porque quando o loteamento ficar pronto, já vai ter gente morando. Aí aquela ciclofaixa ou boulevard, vai ter gente fazendo caminhada, fazendo Cooper. Aí o cara que comprou o lote, não, vou fazer minha casa aqui, porque, poxa, isso aqui tá bem cuidado. Quem paga a taxa lá tem a associação, porque não adianta você fazer um paisagismo e esperar que o carro-pipa da prefeitura venha pagar a planta. Sim. Então você quer ver tudo aquilo bonito, os lotes roçados, tem que ter alguém cuidando disso. E aí é uma gestão que é paga, né, privada, e aí tudo em qualquer lugar do mundo, tudo que tem gestão própria tem mais qualidade. Sim. Né? Então, assim, tudo isso, qualidade se paga, produto é nichado, não adianta você querer massificar isso, essa ideia, eu não sou maluco de achar que todos os loteamentos populares vão ter o padrão do Quartier, não vão. Mas tem uma parcela, uma fatia de população que ele vai se sacrificar naqueles 6 anos. Rapaz, é o seguinte, eu não vou gastar tudo em restaurante, vou comer fora todo final de semana, não, vou comer uma vez, vou passar 6 anos comendo uma vez fora, vou comer em casa. Mas sabe por quê? Porque eu vou vender esse apartamento aqui, Minha Casa Minha Vida, 220 mil reais, vou comprar aquele lote lá no Quartier, vou fazer a casa dos meus sonhos. O que é a casa dos sonhos? Ele mora num apartamento de 50 metros, Minha Casa Minha Vida, conjunto habitacional, todos os lotes, todos os blocos iguais. Sim. E ele pode fazer a casa dos sonhos dele. Se ele gosta de cozinhar, ele vai fazer uma cozinha maior. Se ele gosta de ler, ele vai fazer um gabinete melhor. Se ele gosta de filme, vai fazer uma sala com... Então, e aí, no conceito de compactação, se eu uso o índice 1 em 150 metros, ele sai de um apartamento de 50 para 150 o imóvel dele. Ainda com um quintalzinho ali, com a churrasqueira. Então, quem trabalha com loteamento, trabalha com a palavra, uma palavra que tem mais força no marketing imobiliário. Sabe qual é? Não. Imagina. Então, se você disser para o seu cliente, imagina tu aqui fazendo um churrasco, imagina teu filho aqui tomando banho nessa banha, imagina tu recebendo teus amigos aqui nessa mesa, imagina tu e a tua esposa assistindo Netflix agora, não mais num quarto que tem 10 metros quadrados, mas num quarto que tem 15. Imagina tua esposa com o closet que ela tanto sonhou. Então, essa palavra é muito forte. Essa personalização dos imóveis é uma necessidade. E o que foi que a BLD fez? Ela fez uma parceria com a Instacasa, que é uma plataforma que oferece quase 500 modelos de casa. Nós temos uma parceria com eles no loteamento Marraro, lá em Camocim. Pronto. Aí já é ou seja, não adianta você querer verticalizar tudo. Exato. Então, ele já tem lá o modelo de casa, o cliente comprou o lote, ganha um acesso à plataforma, e aí o cliente já escolhe a casa e a gente dá o projeto da casa do cliente, né? Então, já é ele escolheu a casa, a Instacasa adequa para o lote dele, com orientação de sol e vento. Então já é um primeiro passo, já ajuda ele a sonhar com essa casa dele, né? Já ajuda ele a estabelecer essa meta. Legal, né? legal. Então acho que é isso. Eu acho que a gente acredita, então, a gente pensa igual, né? Primeiro, a lição que fica nisso aqui é o time, né, Irineu? Você é um cara que aprendeu 360, assim como eu, gosto de todas as etapas, de entender todas as etapas, mas você em todos os momentos deixou claro que você se conectou com as pessoas-chave. Então você tem que ter um bom urbanista, você tem um engenheiro, você tem um arquiteto urbanista, né? Você tem o cara que executa a obra, você tem a equipe de marketing, você tem o cara da venda, você tem você na gestão do negócio ali, você tem o financeiro, você tem o administrativo, porque desde a hora que você mijou na área, que a gente chama, né? Quando a gente vai ver uma área, parece que tem que mijar na área para... Não, vou mijar aqui na área porque vai dar certo. Se der vontade, eu acho que sempre que dá vontade é um sinal, forte. Exatamente. Então, rapaz, eu preciso ir lá mijar na área, a gente brinca, cara, só fecha esse negócio se eu for lá mijar na área. Desde a hora que você mijou na área até a hora que você está lançando o seu produto lá, tudo, tem um filme aqui, né? Tem uma vida aqui no meio do negócio. E aí, para a gente chegar na ponta com um produto que atenda todos os públicos e com qualidade, a gente tem que envolver uma equipe multidisciplinar aqui, cada um na sua especialidade, cada um com o seu know-how. Eu aprendendo com você, que já tem
esse know-how já fez acontecer, produtos com essa pegada, né? É muito bonito ver esse discurso e saber que não é só um discurso, né? Não é só teoria. Tá acontecendo, tá funcionando. Por quê? Porque é desafiador, né? É muito desafiador. É muito mais cômodo, às vezes, a gente fazer produto do jeito que todo mundo faz, vende ali, sai fora do negócio e vamos pro próximo, vamos pro próximo, vamos pro próximo, entrega ali, não tá nem aí para quem vai morar lá ou quem não vai, não tá nem aí pra expansão da cidade. E eu fiz questão de te convidar para esse podcast, inclusive por isso, porque você é um cara que tá sempre Deixa eu só fazer uma se parte, eu tô com medo posicionando. de tu estar encerrando, mas Vai, assim, não tô não, pode ficar à não vontade. pode, não, a gente não tem só a parte boa do loteamento, né? A gente tem que esquecer que no fundo isso é um negócio, é uma empresa, Sim, e o empresário, ele administra, eu não vou dizer que administra recursos, não, ele administra a escassez dos recursos, exatamente. certo? Com recurso é fácil. Com né? recurso é fácil, ou Tinha um seja, amigo que mar brincava assim, ó, calmo, não contrata ninguém que trabalha em banco, porque se você contratar alguém que trabalha em banco, ele é acostumado a o quê? Pega o dinheiro, que sempre tem, paga as contas, paga o cliente que veio ali sacar dinheiro, paga os cheques que tem ali e tal. O cliente não tem dinheiro, ele volta o cheque do cara, mas assim, ele tá acostumado a trabalhar com dinheiro e pagando as e contas. assim, Se essa pessoa for pro seu financeiro, se ela for pro seu financeiro, ela vai ter dificuldade, porque vai faltar o dinheiro e ela fala, e agora? Vamos e atrasar a recurso, conta. não é só o recurso financeiro, os recursos humanos, tá? Sim. Que são muito importantes. E assim, que cada empreendedor, ninguém é bom em tudo. Né? Assim, se você é muito bom no comercial, lá na BLD, a gente contratou uma consultoria de gestão da Gomes de Matos, foi muito importante para a gente, porque a gente criou os times, a gente tem um time comercial, tem um time de marketing. Eu faço parte do time de marketing, porque a minha veia é de marketing, mas eu não sou tão bom em gestão de pessoas, então eu tive que trazer uma pessoa para fazer a gestão do meu pessoal, para deixar as pessoas sempre motivadas, com um ambiente de trabalho adequado, para encorajar que as pessoas elas tenham um plano de carreira dentro da empresa. Então, o recurso humano é fundamental. Se você tiver uma pessoa fazendo um relacionamento com o teu cliente, todo o teu trabalho que tu fez lá de produto, de encantamento, se a pessoa atender mal lá, acabou com tudo. Sim. Então, assim, isso é uma engrenagem, tem que ser uma engrenagem perfeita. Então, a gente investiu muito, do mesmo jeito que eu acho que o empreendedor tem que investir na sua formação, no conhecimento, tem que investir na sua empresa, com treinamentos, com consultorias de gestão. A gente tem o selo Great Place to Work, né? Ajuda muito, porque essa pesquisa, a gente não entra no selo Great Place to Work para poder colocar no Instagram, não, porque a pesquisa ela ajuda a você sentir a temperatura das pessoas, para você saber identificar talentos dentro da tua empresa e reter talentos, e você poder dar também condição para que essas pessoas elas também tomem decisões na sua empresa, elas também tenham ideias, assim, muitas ideias. Lá na BLD a gente tem 3 comitês. Tem qualquer pessoa do cargo mais baixo ao mais alto, lá tem um comitê de inovação, o de bom urbanismo e o de sustentabilidade. Então, se ele vê alguma matéria, alguma ideia de sustentabilidade, ele joga lá num grupo de WhatsApp e a gente provoca reuniões mensais para discutir isso, saber se a gente aplica no nosso projeto ou não, se a gente um projeto já está entregue, se a gente leva para a associação de moradores ou não, porque é o nome da BLD que está lá, é a marca da BLD. Então, assim, os recursos, eu acho que a gente não pode deixar de falar isso, né? Quem quer se tornar um loteador não pode pensar só em identificar a melhor área, né? Tem que ter muita coisa envolvida, até a parte societária, né? Muito importante, porque, via de regras, é um negócio que exige capital intensivo, né? Até quem tem dinheiro, às vezes, não entende, porque o dinheiro não volta, o dinheiro fica numa carteira de recebíveis, tá lá, que as pessoas não confundam faturamento com lucro, Sim. nem carteira de recebível, porque se você for para o mercado de capital, você vai deixar uma parte disso lá, se você for trazer a valor presente. Então, isso tudo, graças a Deus, eu tive bons professores também, né? E a gente, não é fácil você montar, você tem que ter pessoas capazes, né? Na área de gestão de pessoas, gestão de processos, você tem que ter software, não adianta querer ficar toda hora economizando, nem sempre é o mais barato, né? Se eu entrego qualidade na minha obra, no meu produto, eu tenho que ter qualidade na experiência do cliente, eu tenho que ter qualidade na relação do meu colaborador com a empresa, ele tem que entender o propósito. E eu acho que é isso, você tem que estar mantendo sempre as pessoas motivadas. E para finalizar, o loteador, sabe o que é que ele vende? Credibilidade. Se ele não tiver credibilidade, ele pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter o melhor projeto. O que ele está vendendo ali é credibilidade, que as pessoas estão comprando no primeiro contato. Quando você vai para o mercado, para as imobiliárias, você está vendendo credibilidade. Então, é muito importante
que todo mundo tenha isso em mente, para que a gente tenha também um ambiente saudável. É muito bom. O mercado do Ceará, eu acho que é um mercado alto nível. A gente se dá. Todos os meus concorrentes são meus amigos. A gente até troca experiências. A gente tem uma comissão de loteamentos no Sinduscom. Te convido a participar. Você já está lá, inclusive, né? Já tô no Sinduscom, acho que eu não tô, não. Pronto. Então, tem que participar na ADIT sempre, participar do Complan, ver o que é que a turma está fazendo, ver quais são as dificuldades. Não é uma trajetória fácil, mas em todos os casos, ela sempre é muito gratificante, né? Você olhar para trás e ver que as coisas estão acontecendo, e é isso, é um círculo virtuoso. Legal, legal. Eu aprendi no digital, Irineu, e trouxe isso do digital, né? No digital a gente valida muito as coisas antes de entregar o produto, né? Então você tem um custo de aquisição do produto, ou um custo de elaborar uma mentoria, por exemplo, baixo. Você consegue validar primeiro. Você vende para depois entregar. Eu vou vender agora até amanhã, por exemplo. Eu vendo um produto digital que eu nem fiz ainda. Mas minhas aulas vão começar lá para o dia 25. Dia, sei lá, começo de junho. E aí eu vendi. E com essas pessoas que compraram ali com a minha promessa, eu já consigo sondar o que elas querem receber nesse produto. E aí eu vou fazendo esse produto para ela e vou começar a entrega desse produto. E o que eu entendi, né? Dentro do digital, que eu trouxe do digital para o mercado imobiliário. Escassez, você precisa limitar a quantidade de vagas, você precisa limitar até que dia aquilo vale, ou vale até dia 25, ou são só 10 vagas, ou são só 15 vagas, e aí a gente trouxe isso para o loteamento, né? Aquela pergunta que eu te fiz, por que você lançou a R$ 1.000 no Azura, eu acho que tem um pouco a ver com isso, né? Você tem a qualidade que você falou, mas você tem a escassez também, né? Você tem uma localização, exatamente, poucos lotes. E aí você comentou no decorrer desse podcast aqui que é o seguinte, o que for lançado tem que vender. Então, se você precisa de escassez, qualidade com escassez e o que for para o mercado tem que vender, então se você tem 500 lotes, para que você vai lançar os 500 de uma vez? Né? Então, se você lança 100, você está validando o seu negócio, você está validando o seu preço que você falou, né? Às vezes o cara lança os 500 e queima e fala, vendeu barato. Então, se você lança e vai validando isso, então o digital tem ensinado muitos gatilhos, assim, né? Muitas coisas que as pessoas usam no digital, a gente tem que trazer para a vida real, né? No Azul você lançou 100%, 300 e pouco, ou você lançou picadinho? Só eram 122 lotes residenciais, então era muito pouco. Ah, sim, então já era tá? E é por isso também a diferença lá do Alphaville, porque quando você compra um Alphaville tem 500 famílias. 500 famílias no Clubhouse é diferente de 100 famílias no final de semana. Sim. Para entrar e sair no dia a dia. Então, assim, por isso que a gente chamou de empreendimento boutique, foi inspirado na hotelaria, que o resort, ele tem muitas facilidades, muitos amenities, né? Tem conjunto aquático, tem quadras de esporte, tem spa, mas o resort tem 500 quartos. E o hotel boutique, o hotel de charme, tem tudo que o resort tem, mas para 30, 40 quartos. Então, foi aí que a gente trouxe isso. A questão da exclusividade, né? Então, assim, para poucos. E a gente está conseguindo aplicar isso, tudo isso lá no Quartier, que é um empreendimento de médio alto padrão com a compactação. São lotes pequenos. Sim. E é um ticket lá de R$ 120 mil. Não é um ticket de R$ 800 mil, como eu falei do Azul. Sim. Então, assim, a gente tem que ter tem que acreditar muito no produto, porque a gente realmente lá, a gente tinha 3 fases de vendas, abrimos uma, aí no primeiro dia foi um sucesso, abrimos a segunda, falta abrir a terceira ainda. Então, a gente acredita no nosso produto, a gente acredita no nosso planejamento, na nossa capacidade financeira, a gente sabe. Outra coisa, estratégia de alguns aqui, assim, no empreendimento mais alto padrão, o cliente não gosta de pagar juros. Então é bom que no seu plano de negócio você considere isso. E no de mais baixo padrão, o cliente nem se preocupa com os juros, ele se preocupa com a parcela. Né? Então ele vai sempre puxar a tua carteira para o longo prazo, né? Sim, sim. 120 meses são 10 anos e normalmente a gente faz um loteamento em 2. Sim. Né? E normalmente a gente não compra o terreno. Né? A gente ainda não fez nenhum loteamento com o terreno comprado. A gente faz uma parceria com alguém que é dono de terreno. Então você tem que pagar o terreno, né? E que é com a receita das vendas. Então muito cuidado com essas contas. Mas se você fizer bem feito, se você tiver cercado dos melhores profissionais, se você entregar uma experiência boa para o seu cliente, se você for disruptivo, né? Se você conseguir implantar os conceitos aí que vocês quiserem pesquisar, e tem vários projetos lá dentro do Somos Cidades. Hoje é uma plataforma de conteúdos também. Eu
acho que é importante ver lá. Toda semana a gente solta 2 ou 3 conteúdos do que acontece no Brasil e fora. Sim. E se você aplicar muito disso no empreendimento, vai ser sucesso. Não é rápido, né? O negócio imobiliário, o mercado imobiliário é um mercado Sim. de médio e longo prazo, de picos e vales, né? Sim, sim. Agora mesmo eu estou sentindo, tenho conversado com os loteadores, a gente não está no melhor momento, né? Não é um momento de euforia, é um momento de consolidar, é um momento de estar muito comprometido com o seu plano de negócio, com o seu cronograma de obra, fazer bem feito. Se tiver sobra de caixa, sempre é bom investir dinheiro em obra, certo? O dinheiro é para estar em obra, porque a obra você mitiga vários riscos. O risco jurídico, o risco ambiental, você dá mais liquidez, porque uma coisa é o cliente já está com o lote pronto e não está... renovação de licença. Então, assim, qualquer dinheiro que sobrar... vai para obra. Vai para obra. O gerente de banco me odeia, porque ele, rapaz, vamos investir aplica meu amigo, aqui, eu invisto na minha empresa, eu invisto na obra. Sim. Eu não invisto em... Vou comprar ação de outra empresa, eu vou investir na empresa que eu controlo. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o dinheiro está todo na nossa empresa e quando sobra, está em obra, para acelerar a obra. Legal. Acelerar a obra, você mitiga risco, dá mais liquidez na venda do lote, mais valorização e mais credibilidade. Legal, legal. Você falou do Somos Cidade, né? Eu também acredito muito na educação, Irineu. Todo mundo acredita na educação, né? Que a educação transforma vidas. Então, o Conexão LFC ele surgiu nesse intuito, né? De conectar os loteadores fora da curva, né? São pessoas que buscam conhecimento, são pessoas que buscam se diferenciar dentro do mercado, que buscam honrar com as obras que assumem, que buscam honrar com os compromissos que assumem, que buscam fazer projetos que deem qualidade de vida de fato, né? Então, o Conexão LFC, a gente teve um evento no ano passado, né? Que a gente até visitou, fez a visita técnica no Vert. A gente juntou ali mais de 150 pessoas, mais de 150 profissionais do Brasil todo, né? A internet tem esse poder também de conectar essas pessoas, loteadores, engenheiros, incorporadores, donos de terra. Juntamos ali, fomos fazer aquela visita técnica e de lá para cá a gente vem se movimentando, acreditando que a educação é o topo do funil, né? Onde a gente capta as pessoas, gerando conhecimento, né? E os grandes negócios surgem dessas novas conexões, né? Então, muito obrigado pela sua participação. Porque isso agrega muito para o nosso projeto, tá? Nós temos muitos materiais aí para o pessoal, vou até dar um recadinho nessa câmera aqui. Se você está assistindo esse podcast aqui, chegou aqui até agora, tem um presente para você no link aqui, tá? Na descrição desse vídeo, tem um link com e-book gratuito, com curso gratuito, tem o link da mentoria, tem o meu site aí também, cleitonfilho.com.br, você vai conhecer um pouco do nosso trabalho. Tem o link também da LFC Urbanismo, que é a nossa empresa, da LFC Educação também. Tá? A LFC Urbanismo é uma empresa que desenvolve, né? Capta, estrutura e desenvolve projetos imobiliários. Então tem link, tem conteúdo gratuito para vocês aqui e tem o site também, o nosso site cleitonfilho.com.br e LFC Urbanismo principalmente, que é onde você vai ver nossos projetos, onde você vai ver um pouco da nossa história e da nossa trajetória e também de onde a gente quer chegar, né? Quantas pessoas a gente quer atingir através da educação, que a gente acredita que a educação é a base da evolução, a base do crescimento de todo ser humano. Então, através da educação, a gente traz pessoas que acreditam no que a gente acredita e pessoas que querem se profissionalizar e melhorar como um todo o mercado imobiliário, não só do Ceará, mas do Brasil todo, né? E quem sabe que esse movimento atinja também fora do nosso país aqui, para que a gente fortaleça a nossa economia, né, com uma moeda mais forte, com estrangeiros investindo aqui com a gente também, mas nós estamos aqui para gerar conteúdo para que você tenha a sua vida transformada e para que você prospere assim como a gente prosperou não só financeiramente dentro do mercado imobiliário, tá? Esse é o nosso maior desejo, o desejo do nosso coração, Cleiton Filho e da LFC Urbanismo, através desse movimento do Conexão LFC. Irineu, muito obrigado pela presença, irmão. Foi muito bom. Uma aula aqui, cara. Parabéns. Esse papo aí depois e também deixar aqui só 2 arroba aí do Somos Cidade, para quem quiser também ver muito conteúdo sobre urbanismo. Lá não tem curso, não tem nada, é só para difundir mesmo conhecimento. E o arroba BLD Brasil, lá no Instagram, ele tem um Linktree e todos os outros. Lá tem pack de produto, tem os outros produtos. Arroba BLD Brasil, mais fácil do que botar o site aqui, que tem 3, que hoje a gente tem a BLD Incorporação, a BLD Urbanismo e a BLD Desenvolvimento, que é quem faz desenvolvimento. Ah, legal. Legal. Beleza? Maravilha. Eu quero passar uns dias lá aprendendo na sua empresa, lá um pouco dessa gestão que você está fazendo, que tem dado muito certo. Obrigado mais uma vez por aceitar o convite aqui. Valeu, Cleitão. Sucesso aí, viu? Você vai longe. Valeu.